Olá, bem-vindos ao Maná Eterno. Vamos falar sobre Jó, o servo fiel. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, um pai exemplar. Por que nós estamos classificando ele aqui como um pai exemplar? Porque os versículos a seguir, do 2, do 3, do 4, vão dizer que os filhos de Jó continuamente faziam festas com os amigos, entre eles mesmos, os irmãos, e Jó continuamente fazia sacrifícios de holocausto, oferecia sacrifícios de holocaustos a Deus, para que porventura os filhos dele não tivessem amaldiçoado a Deus em seu coração. Olha só, hein? Nem ele ficava sabendo de nada se os filhos fizeram, se deixaram de fazer. Ele já sacrificava holocausto segundo o número de cada um deles, o número dos seus filhos, que eram 10 filhos. Então ele fazia um holocausto enumerando todos os filhos, como se estivesse colocando o nome dele, né, o nome deles, o nome de cada filho nesse holocausto, e oferecendo a Deus para que Deus os perdoasse se porventura estivessem pecado. Assim era Jó. Tudo começa no mundo espiritual, né? A partir do versículo 8, nós vamos ver já que Satanás está andando pela terra, né? E Deus simplesmente chega e pergunta a ele: observaste o meu servo Jó? E começa a dar as qualidades de Jó. E diz, o próprio Deus diz sobre Jó: ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E aí Satanás começa a colocar, mas aí é mole para ele, né? Como se Satanás estivesse falando assim para Deus. É mole para Jó ser assim. O Senhor cercou ele todo de maravilhas, de bênção, abençoou ele como o homem mais rico do Oriente. Aí tá tranquilo, aí é mole servir ao Senhor dessa forma. Então Deus diz para ele assim: estende a tua mão sobre ele e toca em tudo que ele tem, mas não toca a mão nele, né? Mais ou menos dessa forma Deus fala com Satanás. E Satanás sai rapidamente da presença do Senhor antes que Deus mudasse de ideia. Então, vemos que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, tal como Jesus falou para Pedro, né? Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, para fazer um alvoroço na sua vida, mas eu intercedi por você. Porque Jesus disse a Pedro que intercedeu por ele a Deus, pedindo a Deus que Deus não permitisse que se fizesse com Pedro o que Satanás pediu. Porque Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto. Diferente de Jó, Pedro ainda não estava pronto. Porque aquilo que o Senhor faz conosco é para nos elevar e não para nos destruir. E se naquele momento Jesus tivesse permitido que fizesse com Pedro, né, o que Satanás queria, certamente Pedro seria destruído. Por isso Jesus intercedeu e não deixou que Satanás tocasse em Pedro. Adorando a Deus nas perdas. Aqui, versículo 18 a 20 vai dizer que, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Aqui, no versículo anterior, alguém já tinha voltado com notícia de que os seus gados e toda a sua fazenda tinha sido destruídos. E aqui agora vem um dizendo que os seus filhos estavam festejando, e aí veio um grande vento do deserto e derrubou a casa em cima deles. Percebam que aqui
não foi uma coisa que eles estavam correndo e eles caíram e se machucaram e morreram. Eles não estavam agora nadando numa praia e de repente passaram mal e morreram, que eles foram buscar algo. Eles estavam em casa. E o que aconteceu com eles foi que um vento veio sobre eles. E aqui demonstra que o vento é algo que Deus tem um domínio. Nós vemos isso já lá na frente com Jesus, né? Que Jesus tem um domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Então aqui é algo realmente que deve ter sido muito difícil para Jó, porque Satanás provocou algo para que Jó fosse contra Deus, que tem todo o domínio sobre a natureza. Mas Jó, apesar disso tudo, agiu completamente diferente do que Satanás esperava. Ele lançou-se em terra e adorou. Difícil, hein? 10 filhos ele perdeu nesse dia. Aí vem agora a perda da saúde. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, câncer, né? Desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Capítulo 2, agora versículos 6 e 8. Já não bastava ter perdido toda a sua fazenda, seus animais, perdido seus 10 filhos, agora ele perde também a sua saúde. Satanás está sempre indo além, querendo uma provocação para que nós percamos, na verdade, a nossa fé em Deus. E mesmo assim, Jó continuou firme com o Senhor. Quando a fé enfraquece, aqui no caso, a fé da esposa de Jó. E o texto diz assim, a partir do versículo 9: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui tem duas situações curiosas nesse texto aqui, porque a palavra amaldiçoa aqui no original, ela também tem um sentido de abençoa. Mas como poderíamos agora saber se ela falou amaldiçoa a Deus ou ela falou abençoa a Deus e morre? Porque logo na frente Jó diz que ela é uma doida, recebeu o bem de Deus e não receberia o mal, tal. Jó dá uma chamada de atenção nela, né? Então dá a entender que realmente ela falou para amaldiçoar a Deus e morrer. Porém, se a gente olhar por uma outra ótica, ela poderia realmente ter dito: abençoa a Deus e morre. Qual o sentido que ela poderia estar falando para Jó? Olha, abençoa a Deus, se despede de Deus e se entrega. Não resista mais, se entregue e morra. Então Jó falou: não, você está doida? Eu recebi o bem de Deus e agora não vou receber o mal, vou agora querer me entregar para morrer? Nada disso, de jeito nenhum. Vou ficar firme aqui até o Senhor me curar. Quase mais ou menos por esse lado. Porque já que a palavra pode ser amaldiçoa ou abençoa, então nós podemos entender dessas duas óticas. Diretamente o amaldiçoa já está aqui, né, nessa versão. Se for abençoa, já podemos ver por esse lado. Por que a gente está trazendo essa ótica? Porque a mulher de Jó não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Deus. Ela ficou viva e muito bem de saúde para dela Deus dar mais 10 filhos a Jó. E ela permaneceu vivinha da Silva, muito bem de saúde e ainda gerou mais 10 filhos para o seu marido. O receio do mal. Aqui no versículo 25 do capítulo 3 e o versículo 26, Jó diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece.
não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Imagina a situação desse homem. Em outras versões, está dizendo assim: aquilo que temia me sobreveio, aquilo que receava me aconteceu. Coloca no passado, como se ele tivesse uma preocupação, como se a vida dele sempre tivesse muito boa demais para ser verdade. Uma hora tinha que acontecer alguma coisa ruim. Nesse sentido de colocar, né, aquilo que eu temia me sobreveio, dá essa ideia ao texto. Porém, eu coloquei essa versão aqui porque parece que ele estava falando daquilo que era presente na vida dele, aquilo que eu temo, as dores, toda a aflição que eu temo vir a acontecer sobre mim, acontece, ela vem e eu só vivo sem sossego. Talvez tenha sido realmente isso que o Jó quis dizer nesse momento de aflição. Aí chega o momento dos amigos de Jó. Eram 3 amigos. Deus os envia para que eles fossem consolar a Jó. E aqui realmente diz que eles combinaram condoer-se dele para o consolarem. Porém, eles, né, chegam assim de longe, a Bíblia diz que eles chegam de longe e levantam a sua voz e começam a chorar, rasgam a sua roupa, põem cinzas sobre a sua cabeça e ficaram quietos durante 7 dias, porque eles viam a dor que era muito grande de Jó. Está no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. Porém, no capítulo 4, nós vemos o julgamento de Elifaz, o temanita, um dos amigos de Jó, que deveria ir lá para consolá-lo. Ele começa a dizer assim: lembra-te agora disto, qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Ou seja, aqueles que plantam iniquidade, eles vão colher esse fruto da iniquidade. Está dizendo para Jó: Jó, eu nunca vi nenhum inocente pagar. Então você não está inocente. Você tem alguma coisa errada, Jó. Vá consultar sua mente, vai consultar seu coração, pergunte ao Senhor. Elifaz começa a fazer um julgamento contra Jó. E Deus o havia enviado, tanto ele quanto os outros amigos, para consolar Jó. Mas isso é um costume até hoje. Às vezes as pessoas vão visitar uma pessoa doente e, ao invés de colocar a pessoa para cima, ela começa a querer achar os fundamentos daquela doença na pessoa. E às vezes aquilo está além da própria pessoa que está doente e dele mesmo, como aqui nesse caso. Aqui era uma situação espiritual, era Deus e Satanás na situação aqui com relação a Jó. E eles começaram a julgar Jó de todo jeito. Agora vem as acusações de Bildade, o suíta, no capítulo 8, versículos 12 e 13. Ele aqui começa a dizer que Jó vai se secar como a erva porque se esqueceu de Deus. Ele está tratando Jó como um ímpio. Leiam aí o versículo com atenção que vocês vão ver essa intenção nas palavras de Bildade. E tem Zofar, o naamatita, que é outra pessoa que também deveria condoer-se com Jó e continuar com essa intenção. E ele agora, no capítulo 20, versículo 19 e 20, diz assim: porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porquanto não houve limite à sua cobiça, nada salvará daquilo que se deleita. Estavam dizendo que a riqueza de Jó era porque ele se aproveitava dos pobres. Ele tinha uma cobiça muito grande e agora ele está sofrendo por conta disso tudo. Então, aqui esses 3 amigos de Jó, hoje ainda existem pessoas como eles. Infelizmente, é melhor não receber visita de ninguém do que receber uma visita dessa forma. Agora, para surpresa de todos, tanto eles quanto Jó, quanto nossa surpresa, o jovem Eliú, o buzita. Aqui a Bíblia trata ele como um jovem. E isso tem uma diferença muito grande,
porque às vezes temos uma tendência de achar que os mais velhos é que são sábios. Na verdade, deveria realmente ser assim, né? Quanto mais cabelos brancos, mais sabedoria, mas nem sempre é assim. Veja o que está aqui no capítulo 32 de Jó, versículos 4 até o 7. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Olha a sabedoria dele. Ele esperou que os mais velhos, os 3 amigos de Jó, falassem tudo o que quisessem falar. Então ele ficou ali respeitando os mais velhos. E aí depois o texto continua. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles homens, a sua ira se acendeu. Porque, no contexto aqui, Jó estava respondendo a cada um de seus amigos, se defendendo, dizendo que ele não cometeu mal algum. E o próprio Deus assina embaixo dessa situação de Jó lá no começo. Diz que Jó era um homem fiel, homem que se desviava do mal. Então, o que sobreveio a Jó não foi por algo ruim, errado que Jó fez. Não teve nenhum pecado que Jó cometeu para que sobreviesse sobre ele aquilo tudo. E aí ele continua. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Então, aqui eu botei, mesmo jovem, teve paciência, foi atencioso e respeitoso. Mas ele esperava que os dias e a multidão dos anos daqueles amigos de Jó suscitasse a sabedoria, que é, normalmente dos mais velhos, dos idosos. Era isso que ele esperava da boca daqueles 3 amigos de Jó. Porém, infelizmente, não foi isso que ele ouviu. Então, o jovem Eliú é o mais prudente. E aqui em Jó 33, versículos 7 e 32, diz assim: eis que vim de Deus como tu, do barro, também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Veja o que ele está falando, olha. Ele se coloca como igual a Jó. E ele diz: eu não vou estar aqui agora para te acusar, Jó. Eu não vou te perturbar com terror, aterrorizando a sua cabeça. Eu não vou te acusar com a minha mão, botar a mão pesada em cima de você. Que sabedoria desse jovem, né? E aí diz aqui: se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Ele queria ouvir Jó para justificar a Jó. Ele não queria ouvir Jó para lançar mais uma acusação, como os amigos, entre aspas, de Jó o fizeram. E esse era o desejo de Eliú. Ou seja, ele mostrou que, apesar da sua tenra idade, ele tinha muito mais sabedoria do que aqueles idosos. Deus repreende os amigos de Jó. Tanto é que eles estavam totalmente errados nessa situação, que o próprio Deus, no capítulo 42, versículos 7 e 8, diz assim: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, Faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Veja que Deus faz separação aqui de Eliú, Os 2 amigos eram os 2 idosos, os outros 2 idosos. Porque não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que cada vez que Jó tentava se justificar e era mais atacado, e mesmo assim o Senhor disse para ele: vocês não testificam de mim como o Jó, que está aí nesse sofrimento todo, testifica. Apesar que nesse contexto do 42 aqui, Jó estava já indagando do Senhor, porque talvez já tivesse passado muito tempo, não sabemos quanto tempo foi aquilo tudo, mas que o sofrimento foi grande demais. Mas mesmo assim, Deus não permitia que Jó se desse ao luxo de reclamar, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Apesar que nós compreendemos, irmãos, a situação de Jó. Não vamos aqui
embasar, endossar e vamos ficar aqui a favor de Jó contra Deus. Não é isso. Mas é que nós entendemos, porque nós somos humanos e quando sofremos, nós vamos buscar em Deus a resposta e procuramos saber dele e pedimos perdão até se bobear pelo bem que fizemos. Porque pelo mal já pedimos mesmo, né? Mas quando queremos nos livrar de um problema, de uma situação que ela vai perdurando, a gente vai pedindo a Deus, Senhor, me mostra onde está o meu erro. E aí acaba, às vezes, em algum momento de tanto sofrimento, passamos do ponto. E assim foi Jó aqui em torno do capítulo 42, 38, 39, 40, ali do seu livro. Mas o Senhor Deus viu e compreendeu a dor de Jó e, por outro lado, o contrário disso, não aceitou a atitude dos 3 amigos de Jó. E ele continua no versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus ainda repete a mesma frase. E ainda, para acabar de ser uma ironia completa, eles só foram perdoados porque Jó orou por eles. Deus só aceitou perdoá-los, só aceitou o sacrifício deles se Jó orasse por eles. E eles teriam que ir até Jó, se humilhar com 7 novilhos, 7 carneiros e pedir a Jó que ofereça sacrifício por eles. Não há repreensão para o jovem Eliú, o único que não acusou Jó em nada. Então já podemos ter aí um bom exemplo do jovem Eliú, né? Deus abençoa a Jó. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Esse é o momento em que mais a gente gosta, né? Na palavra do Senhor e na nossa vida, né? Que Deus vire o nosso cativeiro e volte nos trazendo bênçãos, né? Vamos iniciar novamente. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Veja que o cativeiro dele foi virado no momento em que ele orava pelos seus amigos. Ele não guardou rancor, não deixou descer para o coração, né? Como dizemos. E o outro versículo diz: então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram, comeram com ele pão na sua casa, condoeram-se dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Aqui tem 2 olhares. Podemos olhar dessa forma assim: poxa, agora vocês vêm, né? Agora vem irmão, agora vem amigo, agora vem todo mundo, irmã, todo. Cadê vocês no momento em que Jó estava passando por toda essa situação? Podemos pensar assim, mas por outro lado, pode ser que eles estavam juntos, mas a Bíblia não quis relatar, né? Ou realmente eles se afastaram de Jó, porque Jó já tinha perdido tudo. Então isso realmente acontece com o ser humano. Quando você está com muita coisa, todo mundo está ao seu redor. Vide lá a parábola do filho pródigo, né? Enquanto tinha a riqueza, a herança do pai, todos estavam ao seu redor. Perdeu a herança do pai, não conseguiu ajuda de ninguém. Então aqui tem essa ótica, né? Mostra muito bem o que é o ser humano. Porém, também mostra a atitude de Jó. Recebeu bem, comeu pão com eles, teve comunhão com cada um deles. Não ficou agarrado no seu coração a coisa do passado. Ele deixou para lá, recebeu todo mundo, porque Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Por causa disso, por causa do seu coração. Então a vida de Jó nos mostra vários ensinamentos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração com essa reflexão. A paz a todos.